Pai do Senhor, irmãos. Amém? Quem está preocupado com o jogo do Brasil, diz eu. Calma, gente, não começou a Copa ainda. Mas que bom que vocês estão aqui, né? Mesmo tendo o jogo, né? Todo mundo na esperança do Neymar. Mas o mais importante é estarmos diante da presença do nosso Deus. Sou grato pelo convite que me foi feito. E para quem não me conhece, irmãos, congrego na nossa congregação ali do Jardim do Estádio, juntamente com o pastor Renan. E tem apenas 2 anos que eu estou no Ministério de Santo André. Cresci na Brasil para Cristo, aí depois congreguei na Assembleia de Deus Fidelidade, aí fui morar no interior, Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, voltei para São Paulo de novo, e aí quando Deus ele resolve me chamar para a missão, ele recolhe a minha irmã uns meses antes. Mas, soldado que está pronto para a batalha, ele não pensa 2 vezes. Quando ele diz, Senhor, eis-me aqui, custe o que custar. E fui, irmãos. Servi um tempo na base de Jocum, Maringá. Fiquei na base por cerca de 1 ano. E dentro deste 1 ano eu fiz 2 viagens missionárias. Estive em Angola, juntamente com um grupo de missionários, onde trabalhamos com a igreja angolana no primeiro semestre. No segundo semestre eu estive no Chile. E aí é por isso que eu estou com essa camiseta aqui, representando um continente que Deus me deu. Então, se você é um filho do nosso Deus, atento e obediente, tenha certeza, Deus pode ter te dado uma nação, mas Deus também pode ter te dado um continente, para que você seja luz, onde quer que você esteja, amém? Então, desde já eu rogo a oração dos irmãos, porque a minha vida não é uma vida fácil, como a vida de crente, né? Quem falar que vida de crente é fácil, está sendo um hipócrita, porque não é. Mas, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, amém? Eu tenho hoje a alegria de ter 2 pessoas aqui que eu carrego no meu coração. Um deles é o Luciano, um jovem que tenho caminhado com ele há um bom tempo e jovem dá trabalho, irmãos, mas é gratificante. Eu amo o Luciano demais, gente, vocês não têm ideia, não têm ideia. E eu já expressei esse meu carinho por ele várias vezes e para os irmãos terem uma ideia, tá? O Luciano já estava convidado para vir para esse culto já tem tempo, irmãos. Eu passei na frente da barbearia, ele estava lá brincando com a bola de basquete, com o filho do barbeiro. E eu só buzinei o carro, ele viu meu carro passar, eu falei pra Ju, falei assim, ó, ele lembrou, putz, o culto que o Douglinhas me chamou. Eu tava aqui sentado, irmãos, eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, Lulu, olha o culto, irmão, vacila não, vem pro culto e tal. Eu sentado aqui, irmãos, o culto tinha acabado de começar, ele me ligou, chamada de vídeo. Diz que foi sem querer, mas eu falo, irmãos, no reino de Deus não existe coincidência, não existe acaso. Eu aprendi que existe cristocidência. Deus, ele te coloca no lugar certo, ao lado das pessoas certas, no momento certo, as coisas acontecem para que você seja resposta para as pessoas. Eu atendi a ligação e o Luciano sem entender nada, e eu falei assim, ei Lulu, vem pro culto, vem pro culto, vem pro culto. Não, mas eu vou ter que tomar banho. Eu falei assim, Lulu, não dá 10 minutos, irmão, da onde você tá aqui para a igreja, você já veio aqui. Irmãos, do nada o Luciano entra aqui e veio congregar conosco, veio cultuar a Deus conosco, veio ouvir a palavra de Deus, porque é bom, irmãos. E também Juliana, minha companheira, é uma pessoa que tem apostado no meu ministério. Ju, obrigado de verdade. Você tem sido resposta de Deus para a minha vida e eu sou grato, de verdade. É um prazer poder caminhar com você, caminhar no Instituto Elos. O reino de Deus, irmãos, a grande comissão, ela é ampla demais. Então, entenda, não é tão somente pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço, pegar o panfletinho e dizer ao próximo, olha, Jesus te ama. Pode ser você ajudar alguém a atravessar a rua. E essa pessoa está desesperada lá, meu Deus, eu preciso atravessar, e os carros não param, e aí aparece você, como um filho de Deus. Dá sinal para os carros parar, você ajuda essa pessoa a atravessar a rua, e ela vai dizer,
Deus mandou um anjo para me ajudar a atravessar a rua. E aí nós lemos, né? Pastor Fábio, ele leu Mateus 5, e aí eu vou agora falar sobre o verso 16, assim brilha a sua luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Foi uma boa obra que você fez e a pessoa, ela reconheceu, Deus mandou um anjo. E isso também, irmãos, faz parte da grande comissão. Então que possamos estar atentos a cumprir esse que o nosso Deus nos fez, amém? Irmãos, rapidamente, abre aí a sua Bíblia, se você não abriu, nós vamos lendo aqui para ganhar tempo. Mateus 5, já foi lido aqui, a partir do verso 14, vai dizer: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Esse é um texto bastante interessante, porque ele faz parte do Sermão da Montanha. E às vezes a gente olha o Sermão da Montanha e fica assim, nossa, é só as bem-aventuranças. Só que aí é que a gente se engana, porque Jesus, quando ele sobe ao monte para tratar com aquela multidão, sobre o Sermão da Montanha, ele vai tratar assim de uma forma muito especial. E aí é tão especial que ele gasta 3 capítulos para falar com o povo de forma muito legal. E aqui vai alguns temas, né, que o nosso bom Jesus, ele trata sobre o Sermão da Montanha. No capítulo 5, como eu disse, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. E aí ele vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Isso diz muito sobre a identidade que nós estamos revelando por onde nós passamos. Deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar. Quantos estiveram no culto da Almadeza há uns dias atrás? Gente, sinto lhe informar, Jesus vai bater em nós de novo. Eu estava lá no culto e acabou o culto, eu conversei com o Mateus, com o pastor Fábio, eu falei assim, pastor, Mateus, eu estou enrolado, que foda. Eu falei assim, cara, eu não queria pregar, porque a palavra que Deus traz hoje para nós, irmãos, é de confronto, e quando eu digo traz para nós, entenda, primeiramente bateu em mim. Mas e você, irmão, você é missionário? Irmão, crente, missionário, pastor, presbítero, líder, apanha. Mas sabe por que apanha? Porque a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele é o nosso Pai. E Ele corrige o filho a quem Ele ama. E é bem verdade que a gente vai olhar para a Bíblia e vai entender que todos os dias, assim como o apóstolo Paulo, ele falou à igreja de Coríntios, pessoal, vamos se examinar? Mas, nossa, se examinar só no culto de Santa Ceia? Não, mano. É todo dia. Então, todo dia a gente precisa, Senhor, vacilei, errei aqui. Senhor, eu preciso aceitar você de novo. Mas, Senhor, antes de eu te aceitar, você me aceita? Essa é a vida do crente, irmão. Todo dia, eu falo para as pessoas, todo dia, Deus quer falar comigo e com você, aonde quer que você esteja. Basta nós abrirmos os nossos ouvidos e entender o que ele está falando. E aí a gente volta aqui, né? Vamos apanhar um pouquinho de novo, porque é bom. Eu gosto desses negócios. No capítulo 5, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, sobre o sal da terra e a luz do mundo. Jesus vai tratar sobre homicídio, adultério, divórcio, vingança, juramentos, o amor aos inimigos. E aí no capítulo 6 ele já vai tratar outros assuntos com aquela multidão, que vai tratar sobre a ajuda aos necessitados, sobre a oração, sobre o jejum, sobre os tesouros no céu. E aí é bem interessante porque aonde está o nosso coração? Se o nosso coração está nos bens materiais, e aqui Jesus ele traz para a multidão e fala assim, gente, não se apega com as coisas desse mundo. Não se apega, não adianta você achar que, da hora, vou arrumar um trampo, vou ganhar muito dinheiro, vou fazer uma faculdade, porque a faculdade dá muito dinheiro. E Jesus está falando assim, gente, esquece esse negócio de, não é sobre ter um carro bom, uma casa boa, ter muito dinheiro na conta, não, irmãos. Porque a verdade é, quando a gente morre, não leva nem a roupa que colocou dentro do caixão.
né? E aí vamos voltar aqui. Vai falar sobre o jejum, sobre os tesouros, as preocupações da vida. E vamos ser sinceros, irmãos. O negócio que pega, né? As preocupações da vida. Quantos aqui já estão pensando no dia de amanhã? Só eu? Vai falar que você não está pensando naquela macarronada de amanhã, com a família, o franguinho assado. Nossa, amanhã tem culto. Nossa, eu tenho que acordar cedo para EBD nesse frio, meu Deus do céu. E Jesus está falando para a multidão aqui, falou assim, gente, para desse negócio de ficar pensando no dia de amanhã. Sabe o que é mais louco, irmãos? Porque assim, a gente faz muitos planos para o dia de amanhã. Mas muitos. Talvez você está igual eu, já está pensando na semana que vem. Nossa, segunda-feira tem que trabalhar. Nossa, tem aquele problema na empresa para resolver. Nossa, tem que pagar a conta. Só que quando a gente deita para dormir, já percebeu que desliga a chave? Parece que tira da tomada assim, ó. Então a gente faz planos sem saber que amanhã a gente vai estar vivo. Mas Jesus, ele fala para a multidão, gente, não se preocupa com esses negócios de ficar fazendo plano para o dia seguinte. Se preocupa com as coisas dessa vida, não. E quando a gente olha para o capítulo 7, Jesus ele vai falar com a multidão sobre o julgamento ao próximo, a persistência na oração, a porta estreita e a porta larga, a árvore e o seu fruto, e ele finaliza com o assunto o prudente e o insensato. Então ele fala, ele dá um monte de regra, um monte de dica. E aí no final ele fala assim, gente, se vocês não praticar tudo isso que vocês estão ouvindo aqui nesse sermão, de nada vale. Então olha a importância de nós estarmos na casa de Deus, ouvindo tudo que ele tem para falar e não praticar. Jesus vai falar assim, vamos ser sinceros, você vai ser igual aquele pessoal que monta a barraca de camping, né? Trazer para os dias atuais, irmão. Monta a barraquinha de camping num descampado assim, vamos acampar no meio do mato. Aí do nada vem aquela tempestade no meio da noite, é vento para um lado, é chuva para o outro, o trovão, e a barraca vai embora. Aí você fala, nossa, e agora onde eu durmo? Mas aquele que ouve, guarda no coração e pratica, Jesus assemelha a ele como um homem prudente, que não construiu a barraca lá e só montou a barraca. Não, ele montou a barraca, catou uma corda, amarrou numa ponta da barraca, amarrou na árvore. Pegou a outra ponta, amarrou numa pedra muito grande, para quando o vento vir, não levar embora. E aí quando nós vamos olhar para esse tema, dizendo que vós sois a luz do mundo, o Espírito Santo ele faz uma pergunta e isso me chocou, irmãos. Eu parei para pensar, qual luz eu estou sendo? Qual luz nós estamos sendo? Mas antes de pensar em qual luz você está sendo, eu quero te levar a pensar aqui em algumas questões. De acordo com a ciência, a luz ela é definida da seguinte forma. Ela é uma radiação eletromagnética que se propaga em ondas transportando energia. Ela surge a nível atômico quando elétrons saltam de um nível de energia maior para um menor, liberando o excesso de energia em forma de radiação luminosa. Será que isso daqui tem alguma coisa a ver com crente, com a nossa vida entre nós e Deus? Será que tem? Vamos lá, Deus ele é uma fonte de energia maior, certo? E nós somos menor. Então, conforme ele irradia a sua força, ele joga o seu poder sobre as nossas vidas, irmão, desculpa, é impossível você não brilhar um pouquinho igual Jesus brilha, porque esse é o convite. Ele vai dizer assim, gente, anda junto comigo, porque eu sou a luz do mundo. Então, quem anda comigo vai ser o quê? É luz, irmão. Mas vamos andar. Irmãos, para vocês terem uma ideia, irmãos, quando eu peguei esse negócio para ler, a Juliana já ouviu umas 2 vezes essa pregação de forma diferente. Sério, irmãos. Quando o pastor me fez o convite,
Eu falei assim, amém. Na mesma semana, irmãos, Deus já começou a jogar uns negócios na minha cabeça. Eu falei assim, eita, nós. Eu fiz uma anotaçãozinha simples. Aí fui, tá. Aí eu orando a Deus, falei assim, Senhor, e aí, o que você quer que eu fale? Aí passar um tempo, fui escrever. Aí escrevi e tal. Aí deu uma folha só de caderno, irmãos. Uma folha dessa daqui, frente e verso. Aí eu falei assim, tá bom, Senhor, vou orar de novo, e orando. Aí vocês vão... tem mais umas 3 aqui, mas vamos mandar. Irmãos, agora vamos fazer o seguinte. Entendemos o que é a luz de acordo com a ciência, certo? Ondas eletromagnéticas que transporta, carregando uma fonte de energia de um ser maior para um menor. Mas o que a Bíblia diz sobre o que é a luz? Porque vale a pena a gente se atentar a esses detalhes, porque antes de eu saber o que é a luz, eu preciso entender, antes de saber qual a luz que eu sou, eu preciso entender qual é a luz, porque vocês acreditam que existem outros tipos de luzes? Amém? Acredita? Não? Vamos para a Bíblia, irmãos. De acordo com a Bíblia, a luz é a manifestação da presença, da verdade, da vida e da glória de Deus que dissipa as trevas. Isso é o que a Bíblia fala sobre luz. E aí, eu quero trazer para vocês 5 significados de luz na Bíblia. Eu vou ter que correr aqui, vamos embora. Primeiro significado, a luz, ela representa o próprio Deus, que está em João 1, 1 João 1,5. Deus é a luz e não há nele treva alguma. Segundo significado de luz da Bíblia, a luz representa vida. João 1,4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Um terceiro, a luz representa a verdade e a revelação. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, revelação. A luz na Bíblia, ela traz revelação. Quarto significado, a luz representa Cristo. João 8,12 vai dizer, eu sou a luz do mundo, Jesus dizendo. E o quinto significado, irmãos, a luz representa o testemunho dos discípulos, que é o nosso tema. Vós sois a luz do mundo, amém? Aí vem a pergunta, tá, irmão Douglas, já entendi o que o que a ciência fala da luz, o que a Bíblia fala da luz, mas quem criou a luz? Ela teve uma criação. A ciência vai dizer que foi do Big Bang, não sei o quê. Eu acredito que esse Big Bang é a palavra do nosso Deus dizendo haja. Amém? A ciência pode falar que é o Big Bang. E eu creio que é a palavra de um Deus todo-poderoso que ele disse haja. E em Gênesis, e aí eu quero que você abra aí a sua Bíblia, porque é sobre isso que nós vamos falar aqui. Gênesis 1, do 1 ao 3, vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra ela era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Louvado seja Deus. E aí, com base nesse texto, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo que vai mostrar. Talvez, quando a gente lê, irmãos, esse texto de Gênesis, quando Deus está criando a humanidade, Ele está criando o mundo, Ele está criando os animais, o homem, a vegetação. Talvez a gente não para pensar na grandeza do nosso Deus. Mas através desse vídeo eu quero que você reflita um pouquinho sobre a grandeza de Deus, esse Deus que Ele criou tudo através de uma palavra. Amém? Se estiver pronto, pode soltar, mano.
seu satélite. E aí nós vemos os satélites artificiais que existem em volta da Terra. E aí se afasta mais um pouquinho e a gente consegue ver o Sol e os planetas que compõem a órbita. E aí fica um pouquinho mais distante, os planetas já começam a ficar pequenos, a Terra já foi embora e começam as constelações. E aí fica mais um pouquinho distante, as constelações já foram embora e as ondas de rádio já ficaram para trás também, e a Via Láctea começa a ficar distante, outras Via Lácteas começam a aparecer, mas também fica tudo muito pequeno e nós entendemos um pouco de toda a criação do universo. Isso a ciência ela fala que foi através do Big Bang. Mas o livro de Gênesis vai dizer que Deus ele cria os céus e a terra. E isso aqui, irmãos, é céus. A Bíblia não fala ele criou o céu e a terra. Vai dizer que ele criou os céus. É plural. Então, o mesmo Deus que criou tudo isso, irmãos, tudo no seu devido lugar. Quando a gente olha aqui, ó, para a órbita, você pode ver que cada planeta no seu devido lugar. Não é ninguém mais longe nem mais perto do Sol. É todo mundo no seu lugar certinho. Ninguém se aproxima de ninguém para não ter choque. Cada planeta, ele tem a sua característica própria, porque Deus, ele é poderoso, ele que fez essas coisas. E esse Deus que criou tudo isso, ele criou eu e você, e ele sabe, irmãos, nos detalhes do que acontece dentro de mim e dentro de você. E quando Deus disse, haja luz, ele não criou apenas uma luz. Ele criou outros tipos de luzes. E aí eu quero que o irmão coloque a foto, que aí o nosso Deus é perfeito, irmãos. O nosso Deus é perfeito. E essa foto aqui é uma constelação. E quando Deus disse, haja luz, essa daqui é uma luz que nós podemos ver, é a luz visível. Mas, graças a Deus, irmãos, a tecnologia que está se avançando, nós podemos ver um pouquinho mais de outras luzes que Deus fez. Amém? Amém? Então, bora lá. Então, vamos para uma outra luz. A ciência fala que a definição de luz são ondas. Então, o raio gama, ele também passa a ser um tipo de luz. E aí eu gostaria que o irmão colocasse a foto do raio gama. Olha aí. A gente consegue ver isso, irmão, sem tecnologia? Não. Mas essa é uma luz que o nosso Deus também criou. Irmão, pode colocar aí o infravermelho longo. Opa! Parece a mesma foto lá da primeira? Não, né? Pois é, isso daí é luz também, irmão. Põe as ondas de rádio, irmão, a luz rádio. Opa! É somente um facho roxo. Mas isso também é luz, irmão, que nosso Deus criou. Quando ele disse haja luz, ele colocou tudo isso daí. Meu irmão, põe raio-x. Vamos ver o raio-x. Que a gente acha que é só aquela chapa, né, que tira no médico, mas não, irmãos. A mesma constelação, só que agora através da luz, raios-x. E aí pode voltar na luz visível, meu irmão, por favor. Tudo isso, irmão, são os tipos de luz que Deus criou lá no Éden. Quando ele disse, no começo de tudo, haja luz, ele criou todas essas luzes. Mas sabe por que eu e você, nós
Não conseguimos ver essas luzes assim, a olho nu? Gênesis 3 vai trazer a resposta. No capítulo 1, nós vemos a criação da humanidade. Mas em Gênesis 3, a partir do verso 6, nós vamos ver a queda da humanidade. E é a queda que nos impede de enxergar as coisas com a sua perfeição. Mas, irmão Douglas, o que você está falando? Irmãos, vamos viajar um pouquinho aqui comigo aqui. Quando a Bíblia vai trazer a história de Josué e Caleb, que eles vão lá na terra e eles vão espiar a terra e eles trazem um cacho de uva. Quantos homens precisavam carregar aquele cacho de uva? 2. Com um detalhe, o pecado já estava na humanidade. A humanidade era caída e existia uma maldição sobre a terra. Porque quando o homem peca, Jesus fala, olha, amaldiçoado é a terra. Então, se naquela época, irmão, os cachos era um cacho de uva para 2 caras carregar, imagina no Éden. Irmãos, no meu, como diz um pregador, no meu fantástico mundo de Bob aqui, eu começo a enxergar que Adão, ele enxergava, irmãos, as coisas tudo nessas cores que vocês viram aí, essas luzes que vocês viram aí. Porque era perfeito. Não tinha pecado, não tinha iniquidade, não tinha nada. Porque quando Jesus ele vai criando, ele vai falar assim, a Bíblia vai dizer, e criou Deus os céus e a terra, e viu que era bom. E criou Deus os animais, e viu Deus que era bom. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, e viu Deus que era bom. E o Senhor Deus, ele olhou tudo e ele parou e disse, é muito bom. Perfeito, não tem falha, não tem erro. Então, desculpa, irmãos, eu viajo mesmo e eu consigo acreditar, pastor Fábio, que Adão ele enxergava todas essas cores aí. Pensa, irmãos, a aurora boreal. Aquelas luzes cortando o céu assim. Eu fico viajando, irmãos, eu vejo o Adão assim, sentado assim, olhando para o céu e aquelas luzes cortando o céu assim. Ele falou assim, uau, Deus, que top. No final do dia, o nosso Deus, ele descia, ele batia um papo com Adão, e Adão falava assim, Deus, hoje eu vi uma cor diferente, hein? Uma luz diferente, o negócio é lindo demais. E aí eu vejo que Deus falava assim, Adão, foi eu que fiz, para você aproveitar, desfruta. Só que uma ordem foi dada, não coma do fruto, não coma. E aí Adão come. E quando ele come, o que acontece? O pecado é sobre ele. E aí a primeira coisa que ele faz, ele se esconde de quem? Da luz. Porque Deus, ele desce na viração do dia e ele fala assim, Adão, mas antes de Deus chamar Adão, Adão ouve os passos do Senhor passando naquele jardim. E aí Adão, a primeira coisa que ele faz, ele fala assim, mano, deixa eu me esconder. Ele vai para onde? Ele vai para a sombra. Porque a Bíblia vai dizer que ele se esconde no meio da vegetação, embaixo das árvores. E árvore produz o quê diante da luz? Sombra. Então veja que ele distanciou da luz. E Jesus ele nos chama para ser o quê? Luz do mundo, para andar lado a lado com ele. Eu falo muito sobre o temor do Senhor, que o temor do Senhor não é sobre ter medo. Temor do Senhor é sobre você ter reverência, você ser obediente. Porque não existe coerência, irmãos. Deus, ele cria a humanidade. Tá aqui o bonequinho de barro. Tá vivo, é meu filho. Para que o filho fique distante do seu pai? Para que fique com medo do seu pai? Não, irmãos. Jesus, o nosso Deus, ele nos cria para que nós possamos andar assim, ó, agarradinho com ele e ser luz onde ele nos mandar estar, para ser luz aonde ele nos colocar, seja na escola, seja na faculdade, no trabalho, no ônibus, aonde for, irmão, seja luz, porque você tem que andar colado com Deus. Aleluia. E aí ele some, vai para o meio da sombra ali. E aí Deus ele chama e fala assim, tá, vamos bater um papo. Vocês pecaram, vocês erraram. Só que assim, quem errou? A Eva, o Adão fala, foi a mulher.
Aí a mulher fala, não, mas foi a cobra. E aí eu vejo aqui, irmãos, que Deus ele dá oportunidade para o homem se aproximar dele novamente. Porque quando o nosso Deus ele passeia no jardim, ele fala, Adão já foge. Então, para mim, irmãos, é a primeira oportunidade que Adão teve de falar assim, Senhor, errei, olha, eu desobedeci porque a ordem não foi para a mulher, a ordem foi para o homem. Adão, não coma. Porque se fosse para os dois, irmãos, quando Eva comeu, ela já tinha visto Adão pelado. A ordem foi para o homem. Então, quando Jesus ele aparece, quando Deus aparece, Adão, a primeira coisa que tinha que fazer, pai, vacilei, escorreguei aqui, ó, deu ruim. Mas não, ele se esconde. Aí Deus chama Adão, a segunda oportunidade que ele tem de reconhecer a sua falha e voltar a caminhar lado a lado com a luz. Mas ele se esconde. Aí quando Deus pergunta, ele vacila pela terceira vez. Será que é parecido com um outro personagem da Bíblia? Um certo cara chamado Pedro, que ele nega 3 vezes. Aí ele fala assim, e aí Adão, o que aconteceu? Ah, Deus, foi a mulher que você me deu. Aí vai falar com a mulher, não, foi a cobra. Aí Deus, eu vejo que ele estava sem paciência, fala, tá, eu sei que vai ficar um ping-pong, vamos fazer o seguinte, ó, serpente, a partir de hoje você vai rastejar sobre o seu próprio ventre, você vai comer poeira. Ah, você, Adão, você vai trabalhar igual um condenado, vai viver do suor do seu trabalho. E você, mulher, você vai ter dores incríveis, só que tem um porém. De você vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente. Então olha que legal, irmãos. Jesus, ele cria, a humanidade erra, a queda, só que durante a queda Jesus, ele promete uma redenção. E essa redenção, ela vai se cumprir lá na frente, quando a gente vai ver que Jesus, ele vem para os seus em João 1,11. Mas veja que o pecado de Adão, em nenhum momento, ele faz com que a luz de Deus se apague. Muito pelo contrário, ele simplesmente faz com que Adão, ele perca a capacidade de andar do lado da luz e resplandecer a luz. E aí eu digo para você, meu irmão, o seu pecado, ele jamais vai impedir de Jesus ser ele quem ele é, de Deus ser quem ele é. Muito pelo contrário, o seu pecado só vai fazer com que você se afaste e perca a capacidade de fazer a luz dele brilhar onde quer que você esteja. E aí eu te faço uma pergunta, diante do seu pecado, o que você tem feito? O que o Douglas tem feito diante do pecado dele? Porque Satanás, ele vem como um acusador, irmãos. Ah, você pecou, hein? Ah, eu vi, você pecou. Você não pode falar de Jesus, né? Você pecou. Sua luz está apagada. Ah. Só que o nosso Deus, todos os dias, ele fala, filhão, eu sei que você é pecador, mas faz o seguinte, levanta a cabeça, sacode a poeira e corre para os meus braços que eu estou te esperando. Não é, irmão, sobre você pecar e você ficar caído, não. Deus todos os dias, ele nos convida. Pecou, levanta a cabeça, continua caminhando porque eu sou contigo. Jesus não chama, irmãos, para uma vida perfeita. Ele chama para uma vida de santidade, no caminho de santidade. Ele sabe que você vai errar, que eu vou errar. Mas em todo o tempo ele está falando, filho, levanta, sacode a poeira. Limpa a lamparina, nós cantamos aqui, né? Limpa a lamparina. Coloca azeite de novo aí, tá faltando azeite? Coloca um pouquinho mais de azeite, deixa eu derramar um pouquinho mais de azeite sobre a sua vida, para você continuar brilhando, deixa. Ele pergunta, deixa eu colocar azeite na sua lamparina. Não é obrigado, irmãos. Com Deus não é a força. Ele pergunta, filho, posso te usar lá na faculdade? Filhão, posso te usar dentro do seu carro de aplicativo? Posso? Ele é educado, irmãos. Mas vamos voltar aqui. Então, irmãos, nós podemos afirmar que a queda, ela não apagou a luz de Deus, ela cegou o homem para ele não enxergar a luz do nosso Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, vamos correr, meu Deus do céu. Irmãos,
Quando a gente fala sobre a redenção, Jesus ele vem, né, e se cumpre lá no livro de João. João 3,19, a Bíblia vai dizer... 3,19 não, perdão, irmãos, deixa eu voltar a folha aqui. João 1,11, né? Jesus ele vem para os seus, mas os seus os rejeitam. E desculpa, irmãos, essa é a realidade, não ficou lá atrás, não. No Evangelho de João, não. Nos dias de hoje, Jesus ele vem todos os dias para mim, para você. Ele fala: ei, filhão, vamos tomar um café? Ô, filha, vamos almoçar, nós dois, eu e você, para nós bater um papo? Enquanto você olha os passarinhos voando lá. Só que a gente fala assim: ah, não, senhor, ah, não, depois eu vejo, deixa eu ver aqui. Nossa, o Brasil tá perdendo. Nossa, você viu o que aconteceu na novela? Nossa, os pais estão em guerra. E a gente simplesmente vira as costas para Deus por pequenas coisas, irmãos. A gente fala para Deus: Senhor, hoje não, obrigado. Valeu. Eu tenho o trabalho da faculdade, eu tenho um serviço de casa para fazer. Só que Deus está todo o tempo falando assim: filhão, eu vim para você. Não vacila, eu vim para você. Olha, eu vim para você. E aí eu quero entrar aqui e falar sobre 5 significados da luz da Bíblia. Significados da luz. Nós falamos sobre o que a luz significa na Bíblia e eu quero trazer 5 tipos de luzes que a ciência ela nos traz, irmãos. A luz natural, que é o sol. A luz refletida, que é a lua, porque a lua não tem luz própria. Parou para pensar nisso? A luz ela não tem luz própria, ela só reflete a luz do sol. E já fica a dica para mim e para você. Deus está chamando a gente para ser lua, tá? É lua, não é ser sol. Sol é só um. Quem brilha mais é Deus. Nós é lua, a gente foi criado para refletir a luz dele, onde quer que ele esteja. Ah, irmão, mas aqui é meio-dia, o sol está estralando, tá, irmão? Mas tem um lugar na terra que está de noite e quem está brilhando é a lua. Então entenda, não é você, não é eu, não é o Douglas, não. É Deus que tem que brilhar na minha e na sua vida, onde quer que nós estejamos. Porque ora a lua, ela aparece para nós, ora ela aparece para os outros, amém? A luz artificial, irmãos, que é a lanterna. E a lanterna, ela é artificial, ela parece, mas não é. É aparência. Você vê de longe e você fala: nossa, é uma luz muito forte. Não é nada, irmão, é a lanterna. Uma hora a bateria acaba. Se você tirar da tomada, uma hora a bateria vai viciar, irmão. E talvez se você tem sido uma lanterna, uma luz artificial que vive de aparência, hoje é o dia que Jesus está convidando todos, irmãos, é todos nós. Jesus está convidando todos nós para deixar de ser uma lanterna. Não. Você pode usar, irmãos, usa aí uma lanterna aí, sem pilha. Eu sou obreiro de um acampamento, irmãos, um acampamento chamado Nico. E nesse acampamento são 4 dias dentro da selva, trabalhando caráter, liderança, trabalho em equipe, trabalhando a dependência de Deus. É acampamento de crente, irmãos. E lá você não pode levar celular. Não, irmãos, você tem que levar Bíblia, não pode levar pasta de dente, você tem que levar uma lanterna e com bateria extra. Mas eu te pergunto, se a bateria acaba no meio do mato, você não tem tomada para recarregar a bateria. E aí? Como que você ilumina o caminho? Porque a verdade é, irmãos, o dia mal chega para todo mundo. O dia mal chega para todo mundo. Aí vamos ser sinceros, no dia mal, se eu sou lanterna, minha bateria acabou. E aí o que acontece? Fico perdido no meio do caminho. Não sei se eu vou para frente, eu não sei se eu vou para trás, correndo perigos absurdos, irmãos. Mas existe uma outra luz. E aí essa luz aqui, ela é... Quando eu li, eu falei assim: meu Senhor da glória. A luz pisca-pisca. Ah, pisca-pisca de Natal? Ora pisca, ora não pisca. Ora pisca, aí demora mais um pouco, aí apaga devagar. Quantos de nós, irmãos, não somos assim, um pisca-pisca? Está aqui no culto, deixa queimar, aleluia!
Aí chega na segunda-feira na escola, e aí, irmão, não sei o que, você viu a menininha lá? Ai, você viu aquele boy? Ei, pagou. Só que hoje, irmão, eu tô falando, irmãos, hoje Deus está nos chamando. É pisca-pisca? Parou, chega. É até hoje. É até hoje. Mas se quiser ser pisca-pisca, irmão, uma hora o Natal passa, né? Aí o que acontece com a luz pisca-pisca? Você nem lembra mais. E lembra quando eu disse que Deus ele é educado? Ele pergunta, posso? Eu posso derramar? Eu posso usar? Porque vai ter uma hora, irmãos, que Jesus vai falar assim, da hora, basta. Você não quer. São escolhas, irmãos. Quando a gente olha para as promessas do nosso Deus, a gente vai ver que assim, tem um hino que eu já cantei muito, irmãos. Quem tem promessa de Deus não morre não. Irmãos, desculpa. Vários parceiros meus já morreu. Com promessa, irmão, com promessa. Morreu. Aí, mas como assim não morre? Morre. Então, se você é pisca-pisca, irmão, pega a visão. Se você é pisca-pisca, o dia é hoje, para você mudar de vida. Quer viver promessa, irmão? Quer viver tudo aquilo que Deus tem para você? Irmão, larga essa vida de pisca-pisca, em nome de Jesus. Deus não te chamou para ser pisca-pisca. Deus não chamou o Douglas para ser pisca-pisca. Não chamou para ser lanterna. Mas Ele chamou para ser uma outra luz aqui. Que é o farol. Quando a gente olha, irmãos, para as histórias antigas, e talvez, se a gente olha para a história do Brasil, alguns pontos turísticos a gente vai ver o quê? Farol da Barra. Né? Tá lá numa montanha que dava o quê? Direcionamento para os navios. Então, será que Deus não está chamando eu e você, além de ser uma lua que reflete a luz de Cristo, mas também não ser um farol? Que aponta a direção, que revela aquilo que está no escuro? Porque não dá, irmãos. Não dá. Você pode ser, Deus te chamou para ser um farol. Mas se você não está exercendo o seu papel, simplesmente vai acontecer o quê? Eles vão lá, pronto, desliga. Antigamente era óleo de baleia, né? Não sei se os irmãos é fascinado por filme assim igual eu, mas esses dias eu estava tem umas 2 semanas eu estava assistindo Piratas do Caribe. E aí, num trecho do filme, eles vão para uma ilha buscar umas sereias e tal, para fazer um ritual lá da água da fonte da juventude. E aí eles tinham que pegar uma sereia, mas para chamar a atenção da sereia, tinha que acender um farol que funcionava a óleo de baleia. A óleo de baleia. Mas se o óleo acaba, o farol não funciona. Então entende, irmão? Tem óleo aí? E aí não é o óleo de baleia, tô falando do óleo do Espírito Santo. Tem óleo aí, irmão? A botija está cheia? Eu já coloquei. Mas é só colocar as vestes brancas? Se não tiver óleo, não funciona, irmão. Não funciona. E vamos correr aqui, o tempo já foi. Mas veja só, irmãos. Para que tudo isso aconteça, para ser um farol, um pisca-pisca, que você não tem que ser um pisca-pisca, porque Jesus, ele compartilha no Evangelho de João 15, que é sobre o quê? É sobre permanecer. Então, se você pula aqui, antigamente falava muito do crente pipoquinha, né? Tá pulando, e tá aqui, tá lá. E Deus está falando assim, permanece, anda junto comigo, permanece todos os dias. Porque Isaías 61, irmãos, é simples. Precisamos nos posicionar para que a luz de Cristo resplandeça onde? Em nossas vidas. Levanta e resplandece, porque a luz já vem raiando sobre ti. Mas olha o começo, irmão, levanta! É necessário tomar uma atitude, um posicionamento. Levanta. Se você não levantar, a luz não vai raiar. Se você não tomar uma posição, não adianta. A luz de Cristo não vai brilhar sobre a sua vida. Então se posiciona. É hoje. Ou posiciona hoje, ou então Jesus vai falar assim, tá bom, cansei de você, tá, vamos embora, tchau,
tchau, obrigado, já era, você não é o alecrim dourado, que eu vou ter que dar atenção direto. Não, é uma escolha sua. Amém, irmãos? A luz ela tem uma finalidade: revelar o caminho que está escuro, livrando pessoas da morte e dando a elas a vida. Portanto, assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. A ordem é clara. Nós precisamos ser luz para dar direção para esse povo. Precisamos ser luz na faculdade, no trabalho. Volto a dizer, irmãos, dentro do Uber, dentro do ônibus, vou comprar pão, eu tenho que ser luz. Eu saí de casa para pegar a encomenda do Mercado Livre ou do iFood, eu tenho que ser luz. Eu fui jogar videogame na casa do amigo, eu tenho que ser luz. Fui jogar um futevôlei, tenho que ser luz. Eu fui pra praia, eu tenho que ser luz. Irmãos, é em todo lugar. Jesus, ele não fala, olha, filho, seja luz dentro da igreja, tá bom? Seja luz lá dentro da igreja, tá? Filé. Não, irmãos. Jesus, ele nos chama para ser luz lá fora. Faz um teste. Acende a luz do seu celular agora aqui. Vê aí se vai fazer alguma diferença. Acende ele e põe para cima assim, ó. Clareou alguma coisa? Então vamos ser sinceros. Jesus, ele nos chama hoje. Chega. Ser luz dentro da igreja, acabou. É até hoje. Precisamos ser luz fora dessas quatro paredes. Porque aqui é fácil, irmão. Aqui a gente parece uma lanterna. Aparência. Coloca a minha melhor roupa, pega a minha Bíblia, levanta a mão para cima, dou glória a Deus e aleluia, né? Até disfarça. Nossa, aleluia. Faça. Aparência, irmão. Porque daí quando chega lá fora, vai falar mal da vida dos outros, e vai curiar a vida dos outros. Às vezes pega alguma coisa que não era para pegar escondido, e fala assim, ninguém viu, então já era. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Quem anda com Deus precisa refletir a luz que provém dele, por onde passa. As pessoas, ao verem a luz que você reflete, elas vão glorificar a Deus? Desculpa, irmãos, isso daqui caiu parece, com o culto da humadeza. Porque talvez, irmãos, a gente está igual às imagens que mostrou aqui, ó. Sabe aquela luz que a gente não vê? Antigamente, irmãos, era até feio, né? Nossa, mas você é crente? Você não parece crente. Mas aí vem a pergunta, hoje. Tá, eu não pareço crente por quê? O que eu faço que o crente não faz? O que você faz que o crente não faz? Lá na escola, o que você faz que crente não faz? No futebol, nas redes sociais, o que você faz que crente não faz? Reflexão, irmãos. Porque, vamos ser sinceros, eu prefiro, às vezes, falar assim, mano, você nem parece crente, por quê? Porque você fala uns pode crer isso mesmo, você fala umas gírias e tal, mas e depois, eu falo o quê? Não, da hora, você fala de Deus, mas, cara, eu nunca vi um crente falando pode crer isso mesmo, fazendo evangelismo no carnaval, irmão, eu nunca vi. Eu falei assim, pois é, irmão, eu vim aqui para ser luz na sua vida. Agora, se não enxergar nada, pastor Fábio, de Deus em mim, se a luz que eu estou refletindo, irmão, não é a luz de Cristo, é hora de fazer o caminho de volta. Quando nós continuamos lendo, irmãos, finalzinho do texto, e isso daqui é bem interessante. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E um outro texto que foi lido, que você não pode cobrir uma lamparina com alqueire. E aí eu fui pesquisar alqueire. Porque alqueire a gente vê, fala, de plantação, de medida e tal. E era um vaso, ou de madeira, ou de barro, que era usado para fazer a medida daquilo que ia comer. E aí vamos lá, irmão, vamos pensar aqui. A luz de Cristo em mim, ela está brilhando, ela está acesa ou está apagada?
Não, irmão, tá acesa, glória a Deus, aleluia. Tá, mas ela tá no lugar visível ou ela tá assim, ó, debaixo da mesa? Tá escondida com capuz assim, né? Aí põe o capuz assim, na foto, né? Tá escondida na foto assim, né? Coloca a mão na cara assim. Aí na rede social não tem nada, irmão, não tem nada de Deus, não tem nada de Deus. A luz está acesa ou está apagada, irmãos? Está acesa, glória a Deus, irmão. Que essa luz ela continue acesa no meu e no seu coração, a gente consiga resplandecer ela por onde a gente passa. Só que, além dela estar acesa, ela está onde? Está num lugar evidente? Porque olha que interessante, quando a gente vai ler a Bíblia, o texto que fala sobre as dracmas. Ela varre a casa, certo? Porque estava suja. Se tivesse à noite, ela teria acendido a luz. Teria colocado embaixo da cama? Não. Ela teria colocado num lugar alto. Para iluminar aquilo que está em volta dela. E que assim, irmãos, possamos ser eu e você por onde a gente passa. As pessoas possam olhar para mim e para você e falar assim, opa, essa ideia é diferente. Não, essa ideia é diferente. Tem um cabelo estranho, mas é diferente. Usa umas roupas meio loucas, não, mas é diferente. Mas o que é diferente? Não, eu não sei. Tem uma luz, tem uma energia, tem uma aura, né? E a febre hoje, né? Não, formou a aura. Não, tem uma aura diferente, tem um negócio diferente aí. Mas o que é? Não sei. Eu cheguei perto dele, me arrepiei todo. Eu senti paz no meu coração. Não, deu vontade de conversar horas e horas e horas. Não, irmãos, isso é reflexo da luz de Cristo em você. De verdade, às vezes você não vai falar nada, você não vai abrir a boca para nada. Não vai, irmão. Às vezes você vai estar lá no seu carro de aplicativo aqui, ó. Você está no seu, é o seu mundinho. Você está no seu fantástico mundo de Bob. Você está ali, ó. Você colocou um louvor, você está ali. Aí, de repente, você olha aqui no retrovisor, né? Aí você só escuta assim, ó. Aí você olha e fala assim, ixi, acho que tá gripada, né? Não sei, vou oferecer um guardanapo, né? Moço, você quer? Não, moço, tá tudo bem. Aí, de novo, tá tudo bem? Não, tá. Não, você tá chorando? Não, moço, é que tem um negócio diferente dentro desse carro aqui. Não, moço, na hora que você me deu bom dia aqui no mercado, na hora de pagar minha compra, eu senti algo diferente aqui. Não, irmão, não, desculpa, mas eu vim para atender você aqui no meu consultório, aqui médico, eu sei que você está doente, mas quando você entrou aqui, você me deu um Deus abençoe, doutor, e eu senti um negócio diferente aqui. Ai, mas quando você me ajudou a atravessar a rua, eu senti um negócio diferente. Mas eu não falei nada. Não, então, esse é o louco, você não falou nada para mim, mas existe alguma coisa em você que despertou em mim uma curiosidade. Eu preciso saber o que é isso. Me leva nessa fonte, pelo amor de Deus. Oh, aleluias. Irmãos, não é o muito falar. Com certeza você já ouviu essa frase que assim, pregue. Se necessário, use palavras. Com certeza você já ouviu essa frase, eu também já ouvi. Só que a gente ouve, irmão, Deus falar com a gente nos mínimos detalhes. Só que a gente é imprudente, pastor Fábio. Porque a gente não pratica. O Evangelho de Mateus está dizendo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, através do que, irmãos? É das boas obras. Deus, ele não pede muito, irmãos. Ele pede que você seja educado. É muito ser educado? Bom dia, boa tarde, boa noite? Não. Não é muito, irmãos. Ser educado não é muito. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude a ser educados, amém? Jesus hoje, ele te chama para ser um farol, irmãos. E eu finalizo contando a história de um homem africano. Eu li esse livro e eu falo para você, compre, leia. A incrível história de Samuel Morris. Se você já leu e esqueceu, você vai se relembrar. Samuel Morris, irmão, é um homem que, literalmente, na vida dele, aconteceu a mesma forma que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi vendido como escravo, como penhora de uma dívida,
Porque uma tribo invadiu a tribo que ele morava com o pai dele, e o pai dele, como líder, não tinha dinheiro para pagar a dívida. E ele simplesmente é entregue como penhora. Falou assim, ó, se você não me pagar, o seu filho está comigo, então você... Só que essa dívida nunca foi paga. Todas as vezes que o pai do Samuel Morris, ele ia lá, ele dava o dinheiro e... Não, é pouco, tem mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro. Até que um dia uma luz brilha sobre a vida de Samuel Morris. Ele escuta uma voz dizendo, sai correndo daqui. E no meio da mata à noite ele sai correndo e a voz guiando ele vai parar numa fazenda. Nessa fazenda ele encontra um homem negro africano da mesma tribo dele, trabalhando. E nessa fazenda acontecia alguns cultos. E aí ele começou a ter sede por aquilo, e era um louvor daqui, uma oração dali. Ele chega na missionária que fazia os cultos, ela fala assim, o que está acontecendo? Fala assim, ó, isso daqui é o Espírito Santo. Espírito Santo? Eu preciso conhecer mais desse Espírito Santo. Aonde eu conheço dele? Onde ele está? Onde ele está? E ela vira para ele e fala assim, olha, faz o seguinte, vai para Nova York. Lá você vai procurar um homem chamado Stephen Merritt. Ele vai te ensinar tudo sobre o Espírito Santo. Ele não sabia falar inglês. Ele vai para a Libéria e lá ele entra num navio dizendo, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, mas por favor, deixa eu ir com vocês para Nova York. Eu trabalho em troca da minha passagem. E o capitão fala assim, tá bom. Só que esse capitão, irmãos, ele era muito rude. Ele era muito mau, ignorante. A tripulação toda era ignorante. Só que Stephen Merritt, Samuel Morris, ele tem uma atitude. Ele já conhecia quem era Deus. Então, dentro daquele navio, mesmo sendo açoitado, humilhado, chicoteado, espancado, todos os dias ele se colocava a orar ao Senhor. Ele se colocava a cantar os hinos que ele ouvia lá enquanto ele trabalhava naquela fazenda. E aqui eu vou compartilhar com vocês um trecho da incrível história de Samuel Morris. Pouco a pouco, Samuel foi conquistando a afeição do capitão, até que o ganhou inteiramente. A princípio, o capitão, ele se irritava com o hábito do rapaz de estar sempre orando. Mas agora, ele orava. Quando ele orava, o capitão permanecia em silêncio. Respeitosamente tirava o cap. E influenciado por este novo ambiente, não fazia mais o pagamento dos tripulantes com doses de rum. As brigas entre os marinheiros diminuíram bastante. Vez por outra, ele convocava a tripulação para vir à sua cabine para orarem. Nessas ocasiões, Samuel, com voz forte e clara, ele entoava os hinos que tinha aprendido na Libéria. E isto teve um forte efeito sobre aqueles homens no sentido de conquistar a boa vontade deles. Às vezes, tanto o capitão como os tripulantes, nos momentos de folga, ficavam horas a fio ao ouvi-lo cantar aqueles belos hinos, que lhes tocavam a alma, e que nunca perdiam sua magia e a sua força. E à medida que o rapaz cantava, os homens iam aprendendo o coro, e um após o outro se punham a cantar também. Até que afinal todos se encontravam unidos pela eterna emoção da alma humana em busca de Deus e pelo sentimento da presença da graça divina. A luz que está em você, irmão, está brilhando, está influenciando por onde você passa? Essa é a pergunta que fica para mim e para você hoje. E aí, enquanto o pessoal cantava aqui, pastor, 2 trechos o Espírito Santo bateu dentro de mim. A primeira canção: o que vocês pediram? Então me tira o medo. Se é o medo que está te impedindo de fazer a luz de Deus resplandecer por onde você passa, hoje é a noite, para o medo ir embora. Mas lembre-se, Deus ele não é mal educado. Ele pergunta: posso te ajudar a vencer esse medo? E aí cabe a mim e a você falar assim: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, tá difícil.
E um outro trecho que diz: um dia em sua glória vale mais que 1000. Quando vocês cantaram isso, e aqui é algo muito sério, pastor, a seriedade de abrir a boca e cantar. Eu sou músico também, irmãos. E a minha maior luta, meu irmão missionário, é sobre as pessoas que cantam da boca para fora. Se literalmente, irmãos, um dia na presença de Deus vale mais que 1000, a gente não é crente pisca-pisca. Se a gente canta verdadeiramente, Senhor, tira o medo de mim. Desculpa, irmãos. Talvez hoje mesmo, quando acabar o culto aqui, você vai entrar em contato com aquele seu amigo do WhatsApp, do Instagram, e vai falar assim: lindão, lindona, você precisa caminhar comigo. Você precisa ouvir falar de um Jesus. Um Jesus que vai te tirar dessa depressão. Um Jesus que vai ajudar você a vencer as dificuldades que você vence que você está enfrentando dentro do seu lar. O desamor, a desunião. Desculpa, irmãos, não existe terapia não existe fórmula mágica não. É só Jesus mesmo que pode salvar o homem dessa situação. É só Deus que pode restaurar o amor dentro dos lares. Só que Ele fala para mim e para você hoje: toma uma posição. É simples, irmãos. Toma uma posição. Amém? Eu gostaria que o Mateus subisse aqui. Ele vai louvar um hino. Eu vou orar. E fica a seu critério, irmãos. Eu olho aqui, eu não vejo ninguém que não seja crente. Todos aqui são cristãos. Amém? Então é para nós, irmãos. Alguma coisa está errado na nossa lâmpada. Desculpa. Alguma coisa está errado na nossa lâmpada. Ou estamos sendo egoístas demais e estamos guardando toda a energia da bateria para nós, que a gente acende na hora que a gente quer. Ou a gente não está brilhando onde tem que brilhar. Então, hoje, o Senhor Deus está nos chamando para caminhar juntinho dEle. Para parecer mais com Ele. Para brilhar a luz dEle onde quer que Ele nos coloque. Pergunte a Deus: Senhor, você que ainda não fez a faculdade, pergunta a Deus: Senhor, qual faculdade que o Senhor quer que eu faça para que eu seja resposta para as nações? Para que eu seja luz, para que eu brilhe a sua luz. Porque eu não quero, Deus, apenas ganhar muito dinheiro e ter uma vida boa. Eu falo isso, irmãos, porque eu já tentei ser professor de educação física, já tentei trabalhar com mecatrônica, automação industrial, em várias áreas, mas Deus me chamou para ser um missionário, para falar da palavra dele. Desse jeito aqui que vocês estão vendo, irmão. Aonde quer que eu vou, Juliana é prova viva. Ela fala assim: meu, você é louco. Eu falo assim: mano, eu sou louco porque eu sei o quanto esse bem faz para mim. E as pessoas precisam entender o quão bondoso é esse meu Deus. Então reflete aí. Que luz você está sendo? E que luz que você quer ser? Mateus louva, eu oro. Se você quiser vir aqui na frente e receber a oração, pode vir. Os pastores estão aqui, a gente vai orar por você. Mas se você quiser tão somente ficar aí no seu lugar, top, fica aí. Porque nunca vai ser sobre vir na frente. É sobre aqui, ó. Tudo começa aqui. Eu estava vendo uma pregação hoje, pastor, que falava sobre louvor e adoração. A nossa adoração, ela não depende do mover das nossas cordas vocais, do levantar das nossas mãos, muito menos do mexer dos nossos pés. A nossa adoração, ela parte daqui, ó. Então toda a decisão da minha e da sua vida, ela tem que partir daqui, ó. É consciente, irmão. Amém? Senhor, eu sou grato por esta oportunidade que o Senhor nos concede de refletir, Deus, sobre aquilo que o Senhor está nos convidando a viver. Eu sou grato, Deus, porque a sua palavra, ela é assim, ela jamais vai acariciar o nosso ego. Ela jamais vai passar a mão na nossa cabeça diante da nossa vida pecaminosa, da nossa vida de erro, da nossa vida de engano. Então eu sou grato, Deus, porque mais uma vez o Senhor vem de encontro ao meu coração.
me trazendo a consciência de que eu preciso ser uma luz que reflete a sua luz. Que eu não posso ser uma luz artificial, eu não posso viver de aparência. Espírito Santo, que eu não posso ser um pisca-pisca, que hoje eu pisco na sua presença, dou glória a Deus e aleluia, mas amanhã vem as tentações e eu cedo as tentações e eu paro de piscar. Jesus, eu sou grato porque hoje o Senhor me convida mais uma vez, Jesus querido, a ser um farol que vai dar direção para as pessoas que não estão caminhando contigo. Jesus querido, um farol que revela o pecado, que revela o engano. Jesus querido, que mostra o caminho certo a seguir. Ah, Jesus querido, obrigado pelo convite que o Senhor nos faz hoje, ó Deus querido, para uma vida de mudança, para fazer, Jesus querido, existir entre nós uma metanoia, uma conversão, uma mudança de rota, para que a sua luz ela resplandeça constantemente, seja dentro da faculdade onde nós estamos, Jesus querido, do transporte escolar, no trânsito, quando nós vamos à padaria, quando nós vamos ao hospital, Jesus querido, no caminho que nós estamos aqui dentro da igreja, e até mesmo aqui, Jesus, dentro da sua casa, porque nós não queremos, Jesus querido, ser os teus filhos, assim como o irmão mais velho, que dentro da casa do pai ele reclama, porque o filho voltou a andar com o pai, o filho voltou a caminhar com o pai. Mas Jesus, nós queremos ser como um farol, que ele brilha, ele dá direção, e ele reflete a sua luz, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nos fortaleça mesmo, Jesus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Pede nesta noite para ele sondar o seu coração, para ele tirar todo aquele pensamento de abandonar o barco, de permanecer na vida boa, que é o crente pisca-pisca, hora tá aqui, hora tá ali, hora acende, hora apaga. Peça nesta noite para Jesus te tornar como um farol, onde quer que você esteja, seja dentro da igreja, no departamento que você faz parte, na porta da igreja, na sonoplastia, na mídia, que todas as ações que partirem da sua mão possam ser luz, possa refletir a luz de Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Que o Senhor possa nos usar, Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que o Senhor ele possa usar a minha e a sua vida, onde quer que você esteja. Saia daqui nesta noite, irmão, tendo essa consciência: eu preciso ser luz. Eu preciso ser luz. Independente do lugar que eu esteja, eu preciso ser luz. Eu preciso ser luz. Chega de ser egoístas, irmãos. Querer a presença de Cristo só para nós. Não dá, irmãos. No Evangelho de Mateus vai dizer que os campos estão brancos. E os discípulos eles estão questionando o pastor Fábio. Mas Jesus, a colheita só daqui 4 meses. E Jesus está falando: meu irmão, você não sabe de nada. Deixa essa luz brilhar. Deixa.
Deixa essa luz brilhar. Você vai ver o tanto de gente que está na rua aí, que está louco querendo andar comigo. Está louco querendo um abraço, querendo uma palavra de direção. Está querendo um abraço. Que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida, irmãos. E que a partir de hoje nós possamos refletir a luz de Cristo, amém? Deus abençoe, pastor Fábio. Desculpa o horário, mas era isso tudo que Deus tinha para compartilhar conosco nesta noite, amém? Deus abençoe.